A paz do Senhor Jesus Cristo, minhas filhas na fé, mulheres geradas em Deus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, teus sonhos, teus projetos. Que a bênção de Deus, ela venha te cercar. Amém? Glória a Deus, graças a Deus eu tenho uma palavra de fé, uma palavra que vai falar ao seu coração, uma palavra que vai te trazer ânimo, vai te trazer força e vai te dar vitória se você perseverar nessa situação que você está vivendo, na obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra para você que está no livro de Ruth, capítulo 1, livro de Ruth, capítulo 1, versos 15, está escrito assim: Então Noemi a aconselhou: Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você conhece perfeitamente essa história, uma história muito conhecida, muito famosa. Ruth, uma mulher moabita. O que é a moabita? Moabita é o povo inimigo de Deus. Só para você entender, moabita é o seu inimigo. É o seu inimigo, representa os demônios, representa pessoas usadas pelos demônios. Os moabitas eram inimigos do povo de Deus, faziam guerras, matavam, roubavam, destruíam tudo que era do povo de Deus. E olha só, aqui é Ruth, uma moabita, inimiga do povo de Deus, que está dizendo: Nada vai me separar de ti, Noemi, mulher de Deus, mulher de fé, mulher que servia ao único Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus Todo-Poderoso. Olha só, preste atenção. Ruth tinha ficado viúva, casou-se com o filho da mulher de Deus, da mulher de fé, Noemi, mas ficou viúva. Noemi também ficou viúva. E ela, voltando para a terra dela, ela despediu. Ela falou: Ruth, vai junto com a sua irmã também ficou viúva. Eu estou aqui sem marido, sem filhos, vou voltar para a minha terra. Mas você volte para o seu povo, volte para os seus deuses. E nós lemos o texto aqui, que ela jamais ela deixaria a sua sogra. Jamais ela deixaria Noemi. Agora eu pergunto para você, o que é que fez Ruth seguir Noemi, abandonar a sua família, abandonar os seus deuses, abandonar a sua terra para servir o Deus de Noemi, o Deus da Bíblia Sagrada? Porque preste atenção, Noemi, viúva, desamparada, perdeu os filhos, era uma mulher completamente desamparada. Como que ela ia viver? Só que Ruth, ela viu algo em Noemi. Ela viu algo muito forte, que através do conhecimento da palavra de Deus, da fé que nós temos nas Escrituras Sagradas, quem é espiritual consegue contemplar o que Ruth enxergou em Noemi. Por que ela não desamparou? Por que ela não deixou? Por que ela não voltou para trás? Por que ela decidiu seguir Noemi, uma mulher que estava desamparada, uma mulher que não tinha nada para oferecer para ela, não tinha nenhuma casa, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas Noemi tinha uma coisa. Noemi tinha uma coisa. Noemi tinha uma fé. Noemi tinha uma certeza. Noemi tinha garra, tinha determinação. Porque não eram coisas que Noemi tinha que fez com que Ruth seguisse ela e tivesse essa fé tão grandiosa, porque ela disse assim, ó: não insista comigo que te deixe, porque aonde você for eu vou ir, aonde você ficar eu vou ficar com você, o teu Deus vai ser o meu Deus a partir de hoje. Aonde você morrer, olha só, até ali eu quero ser sepultada.
Isso é amor de filha para mãe. Noemi tinha algo espiritual. Noemi tinha palavras. Noemi tinha atitudes que cativou Ruth, que fez com que Ruth perseverasse, que Ruth caminhasse. E você depois conhece a história, depois eu quero que você leia o livro de Ruth, porque são apenas 4 capítulos, é uma história linda de transformação, de mudança de cativeiro, de fé, de obediência, de perseverança, de gratidão, coisa que muitas pessoas não conhecem. Porque Ruth foi grata a Noemi, porque Ruth foi fiel a Noemi, porque Ruth aprendeu com a sua mãe espiritual, porque não era só mais uma sogra, mas era uma mãe espiritual que aproximou Ruth da presença de Deus, que aproximou Ruth dos milagres de viver o sobrenatural, porque você conhece a história. Depois, no final, Ruth, ela é restituída, assim como a história de Jó. Estava viúva, mas depois casou, e bem casado, e foi uma mulher feliz, que da sua descendência, para você ter noção, saiu a geração de Davi. Então não foi qualquer mulher, foi uma mulher que decidiu seguir, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, e que disse: jamais eu vou te abandonar, eu vou obedecer os teus ensinamentos, eu quero aprender contigo e quero ser essa mulher que está aí, viúva, sem os filhos, mas está cheio de fé. Noemi entendeu que ela tinha que voltar de onde ela saiu. Ela tinha que reconstruir a vida dela de novo. Por mais que amarga estava a sua história, porque ela disse: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que representa amarga, porque uma grande amargura veio da parte de Deus sobre a minha vida. Mas Noemi, ela sabia que ela tinha que recomeçar, ela não podia desistir. E o melhor de tudo, o mais lindo de tudo na história, ela não abandonou o Deus dela, porque ela perdeu o marido, porque ela perdeu os filhos. E porque ela foi fiel a Deus, e ela voltou para a sua terra, adorar a Deus. Deus deu restituição para a vida de Noemi também, ela não ficou desamparada. Ela viveu uma boa vida. Escute, preste atenção no que eu vou falar para você. Nós precisamos ter uma mãe espiritual na nossa vida. Nós precisamos ter, sim, uma mulher de fé que venha nos aproximar da palavra de Deus, que venha nos aproximar do caminho de Deus. Eu não posso ser orgulhosa e dizer: eu vou aprender a Bíblia sozinha, e eu vou aprender tudo sozinha. Não é assim. Deus coloca pastores, Deus coloca, assim, os seus anjos para nos ensinar, para nos instruir, para nos direcionar, para nós nos espelharmos com a fé daquele que o Senhor nos colocou no nosso caminho. Um dos grandes segredos do sucesso de Ruth foi a mentoria espiritual que ela escolheu. Ela escolheu Noemi. Se muitos olhassem para Noemi, eles podiam dizer assim: mas que fé é essa? Que Deus é esse que eu vou seguir? Tá viúva, perdeu os filhos, que eu vou seguir isso? Mas as coisas acontecem nas nossas vidas. Não é porque eu vou servir a Deus que não vão acontecer coisas na minha vida. Deus, ele tem um propósito em tudo. Deus, ele tem uma maneira de trabalhar. E quando eu estou buscando a presença, quando eu estou com a minha fé ativada em Deus, na palavra de Deus, ele transforma, ele muda o cativeiro. Só que Ruth foi uma mulher muito sábia, muito inteligente, muito esperta. Ela viu o que Noemi estava passando, mas ela não se apegou pela dor dela, pelas percas dela. Ruth se apegou pela fé de Noemi, por ela se submeter, se humilhar à palavra de Deus, retornar para a sua terra de origem, que era Belém, e novamente reconstruir a sua vida pela fé no Senhor. Você precisa entender que o segredo de Ruth, a transformação, a bênção do casamento, a bênção da vida sentimental, a bênção financeira na vida de Ruth, aconteceu porque ela tinha uma mentora espiritual. Ela tinha uma mulher de Deus
que ela se aconselhava. Porque depois eu acredito que você vai estudar esse livro e você vai entender que Ruth, ela era direcionada pela sua sogra. Ela pegava conselhos e ela obedecia. Ruth foi uma grande mulher de fé, foi uma grande mulher virtuosa. Ruth foi uma grande mulher fiel à sua mentoria espiritual. Ruth foi uma mulher que se submeteu aos conselhos da mulher de Deus e por isso ela teve vitória. Quando você entender esse princípio da palavra e você ter uma mãe espiritual, você ter uma mulher de Deus que vai aconselhar você, que você vai poder conversar, que você vai poder pedir conselhos, que você vai realmente se inspirar. Realmente você vai dizer, essa é a mulher de Deus que Deus colocou no meu caminho e ela vai ser a minha mãe espiritual. E eu vou amá-la, eu vou respeitá-la, eu vou obedecer os ensinamentos, eu vou honrá-la, porque eu sei que ela é uma mulher de Deus, porque ela tem fé. Quando você entender isso e colocar em prática isso, Deus ele vai transformar a tua história. Porque muitas pessoas, muitas mulheres, eu vejo, nos momentos de dor, uma briga, né, uma notícia, algo que entristece o coração, geralmente as mulheres, algumas, né, não todas, mas uma grande parte, pede oração para todo mundo. Todo mundo sabe do que está acontecendo. Conversa com um, conversa com outro. É uma pregação aqui, é um vídeo aqui, é um YouTube ali, é um Facebook aqui, é um Instagram ali. Aí vira uma bagunça na cabeça, porque não está debaixo de uma cobertura espiritual, porque não tem um altar espiritual, porque não tem uma mentoria espiritual. Mãe é para toda a vida. E Ruth entendeu isso, porque ela disse bem assim, ó, onde morreres, morrerei e ali serei sepultada, e que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Oh, Senhor, isso agrada o coração de Deus, fidelidade à mentoria espiritual. Quando você é fiel à sua mentoria espiritual, Deus se agrada de você. Deus ele prospera, porque se você prosperar, sua mentoria espiritual também vai prosperar. Porque você ama a mentoria espiritual, você ama a sua mãe espiritual, sua mãe na fé. Isso são princípios bíblicos. Agora, as pessoas que oscilam, né, que não têm uma mãe espiritual, uma hora tem, uma hora não tem. Eu vejo muitas mulheres confusas, né, que vivem pulando, né, de igreja em igreja, de live em live. É uma oração aqui, um conselho ali. Essas pessoas elas não estão debaixo de uma cobertura espiritual, elas não estão debaixo de uma mentoria espiritual, aí a vida não avança, não tem progresso, porque quebra um princípio da palavra, o qual a Ruth entendeu. Ruth entendeu, uma mulher moabita, idólatra, que não servia a Deus, que era inimiga do povo de Deus. Às vezes o ímpio lá fora entende, se converte, pratica e avança. E esses que estão escolhidos de Deus, né, que foram chamados, não se posicionam. Então, preste muita atenção. Esse foi o segredo de Ruth. Se você quer a bênção na sua vida sentimental, você quer a bênção de Deus no seu casamento, se você quer passar pelas lutas com força, com autoridade, com domínio, com perseverança, você precisa ter uma mentoria espiritual. Você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Você precisa ser fiel a um altar. Um altar. No qual Ruth era fiel ao altar de Noemi. Porque ela sabia que Noemi tinha vida com Deus. Não pode ser qualquer um o seu mentor espiritual. Tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo que te ensine pela palavra e que te aproxime da presença de Deus, que te dê conselhos pela palavra de Deus, não conselho que a pessoa acha que é o certo. Ah, mas eu acho que você deve fazer isso. Ah, mas eu acho que você não deve fazer isso. Não, é a palavra. E muitas vezes o que eu quero fazer não é o que a palavra quer que eu faça. Esse é o segredo
da história de vitória de Ruth, no casamento, na vida financeira e na vida espiritual. Era a mentoria espiritual que ela tinha. E quando você entende isso, a sua mãe espiritual, a sua mãe na fé, a mentora espiritual que Deus vai colocar na sua vida, estou falando para todas as mulheres de fé, você vai ser fiel. Você vai ser fiel à sua mentora espiritual. Você vai pegar os conselhos, obedecer os conselhos pela palavra de Deus. É mãe e filha. É como a ligação de mãe e filha, é a mesma coisa. Você não vai mais fazer o que você quer. Não é o que você pensa. Não é o que você acha. Porque você vai ter uma conselheira. Uma conselheira de Deus. Que vai te aconselhar com os conselhos de Deus para você vencer. Amém? Eu quero abençoar todas as minhas filhas na fé. Todas as mulheres de fé que estão debaixo da minha mentoria, que estão debaixo dos conselhos espirituais, que estão debaixo do manto apostólico. Eu quero abençoar a tua vida. E se você deseja ser minha filha na fé, minha filha espiritual, e está debaixo dessa cobertura espiritual, está debaixo dessa mentoria, tome essa decisão. Mas lembre-se, tome essa decisão e depois não fique mudando. Porque algo deu errado na sua vida. Aí as pessoas já querem mudar de mentoria e não é assim. Não é. Porque nem tudo deu certo no início. Mas Ruth permaneceu firme até que Deus mudou o cativeiro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você faz um voto com Deus de ser fiel à sua mentoria espiritual, Deus ele te honra. Voto com Deus. Voto é fidelidade. Voto é perseverar. Voto é permanecer firme. Porque o Espírito Santo te dá discernimento. Amém? Então você que deseja ser filha na fé do Ministério Mulheres de Fé, você que deseja ser membro desse ministério, fazer parte desse ministério, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Você deve, neste momento, entrar em contato conosco através do WhatsApp 479-9104-5454. Amém? Aqui na descrição do vídeo tem o link do WhatsApp. Entre em contato conosco, anote aí que você escreva, digite aí no WhatsApp, né, no número de atendimento que você quer ser filha espiritual. O que você deve fazer? Vamos estar te direcionando e Deus vai te honrar. Deus vai transformar a tua história. Assim como Ruth teve a vida dela transformada. Se você ser como árvore plantada junto a ribeiros, você vai dar muito fruto. Sabe por que muitas mulheres não dão fruto? Porque não são árvores plantadas. A partir do momento que você cria raízes no ministério e você permanece firme debaixo da mentoria espiritual, você começa a dar fruto e muito fruto. Glória a Deus, que Deus abençoe todas as minhas filhas na fé. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e seja poderosamente abençoada para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe.